gente, boa noite, igreja. Agora sim, boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Nessa noite, incumbe a mim trazer uma palavra para nós refletirmos juntos na Escritura. E confesso a vocês que até ontem à noite eu tinha uma palavra planejada, tinha um sermão estruturado e alguns fatos no decorrer do dia foram gerando uma mudança. Foram gerando uma mudança dentro do meu coração, me fazendo refletir a respeito de algumas coisas. E eu quero começar essa mensagem confessando um pecado. A minha esposa até pediu para mim, não fala disso na mensagem, não, mas preciso começar confessando um pecado. Não é nada escandaloso, tá? Pelo menos não na nossa perspectiva, mas ontem à noite a gente voltava de Canguçu, era aniversário da minha mãe, a gente estava no trânsito estava frenético, como clássico na 392, e eu, com o meu bom e velho costume de pegar o celular enquanto que dirijo. Eu cato o celular para responder uma mensagem, estava rolando algumas coisas num dos grupos, e eu pego o celular para gravar um áudio, a minha esposa na hora, assim, não faz isso, olha o trânsito, olha o volume de carros, olha, isso daqui vai dar um acidente, não faz isso. O que você imagina que eu fiz? O que você imagina? Eu, como um bom cristão, como alguém moldado por Cristo, eu larguei o celular de lado, muito obrigado, minha esposa, pela sabedoria, é verdade, eu não vou cometer essa infração de trânsito. O que você acha que eu fiz? Você acha que eu fiz isso? Claro que não. O que eu fiz? Eu fiquei bravo ainda. Eu peguei e disse, não, deixa eu usar o celular, deixa eu responder esse grupo aqui, eu estou certo ainda estou certo, ainda estou cheio de razão. E aí eu peguei o celular, ainda fiquei bravo com aquilo, e esse pecado ficou no meu coração, essa questão ficou no meu coração, isso ficou na mente. Durante a noite ainda isso ficou me pesando, depois pedi perdão para ela, confessei isso a Deus, confessei isso a ela. E só que esse fato começou a me trazer no coração, Deus começou a me dar uma clareza a respeito de um ponto. É que eu não estou pronto, não sei se tem o fundo aí, mas eu não estou pronto. Eu não sou uma pessoa perfeita, você não é uma pessoa perfeita. Nós cremos em Cristo, você que já disse que já tem uma experiência de fé, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que pelo fato de ter uma caminhada com Deus, de repente você já tem anos de fé, anos de igreja, você serve aqui dentro de um contexto de igreja, e às vezes bate uma ilusão de repente de que você já está pronto. Eu sei que é difícil nós confessarmos isso. Só que sabe o que é o problema? O problema é que às vezes a gente não fala, isso não sai da nossa boca, ninguém bate no peito, não, eu estou pronto, eu sou bom. Mas nas nossas atitudes a gente demonstra isso, como se a gente já estivesse pronto, como se a gente tivesse direito de cometer pecados idiotas assim no cotidiano, ferir pessoas próximas a nós, por causa de algumas questões. Só que o principal, gente, e aqui, o principal que Deus trabalhou no meu coração, e eu quero refletir conosco essa noite, é que Deus me deu uma clareza sobre isso, Deus ainda está trabalhando na minha vida, a ponto de, numa situação cotidiana, aquilo foi um pecado, eu agi completamente equivocado, eu pequei contra Deus em primeiro lugar, foi necessário isso vir à minha consciência, gerar arrependimento, eu buscar a confissão disso, restaurar meu relacionamento com a minha esposa, sabe? Isso gerou um processo, só que nesse processo, o que Deus estava trabalhando muito claro no meu coração, e eu espero que isso fique claro para a gente refletir junto essa noite. Deus está trabalhando na minha vida, e Ele está trabalhando na sua vida. E Deus está comprometido, não com a possibilidade de eu poder pegar um celular no trânsito, ou eu fazer a minha vontade, ou eu ter os meus quereres atendidos. Deus não está comprometido nesse processo em que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo algo na minha vida e na sua vida. Ele não está comprometido com a sua, abre aspas, felicidade. Com esse conceito de felicidade moderno, consumista que nós temos, ligado a coisas, ligado a viagens, ligado ao ter, ligado ao vestir, ligado a locais, circunstâncias. Deus não está comprometido com isso. Deus está comprometido principalmente em nós sermos parecidos com Cristo, em nós sermos parecidos com Jesus. Gente, Deus não está aqui, sabe,
preocupado com a minha agenda. Deus não está preocupado com as minhas falsas prioridades. Mas Deus está preocupado em moldar dentro do Luiz, sabe, o caráter de Cristo. Mas sabe o que é o problema? O problema é que eu me esqueço disso. O problema é que nós nos esquecemos disso. O problema é que nós temos a nossa própria agenda, nós temos os nossos próprios projetos. E aí, nós não queremos viver o processo de Deus para as nossas vidas. Nós não queremos viver as etapas que Deus tem para moldar o caráter de Cristo em mim e em você. Nós não queremos viver isso, a gente quer o atalho, a gente quer a coisa rápida, a gente quer ser santificado, a gente quer parecer com Jesus assim, entendeu? A gente veio num culto, levanta as mãos, confessa a Cristo, está tudo resolvido, a gente quer, cara, é isso, eu quero uma fórmula milagrosa que eu declare na minha vida, e depois, já que eu declarei com uma palavra de fé, está tudo bem, entendeu? Eu quero esse imediatismo, eu não quero o processo. Eu não quero viver o processo, eu não quero ter que pecar contra minha esposa, contra os meus filhos, eu não quero ter que pedir perdão pelos meus pecados, eu não quero ter que me humilhar diariamente por causa do meu orgulho, eu não quero, porque isso é ruim para a minha carne, isso é desgastante, sabe? Esse tipo de coisa é ruim, é desconfortável, ele vai cortando, eu não quero viver isso. Só que, gente, nós tentamos em todo o tempo controlar a nossa vida, a gente tenta todo o tempo controlar as variáveis da nossa vida. E nesse projeto de Deus, de colocar no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida o caráter de Cristo, em algum momento esse projeto começa a entrar em conflito com o nosso próprio projeto pessoal de vida. Os nossos anseios, o nosso consumismo, os nossos sonhos. Isso vai gerando algo dentro do nosso coração, que de repente é familiar para vocês, pelo menos para mim é muito familiar, que é o descontentamento. E aí quando nós temos um projeto de vida, um ideal, alguma coisa que a gente quer atingir, a gente tem um projeto para o nosso casamento, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, a escola, a faculdade, a gente já tem aqueles planos de vida, nós vamos ganhar tanto de dinheiro, nós vamos ter tal vida, tal viagem, vou comprar tal coisa, aí a gente cria isso daí, e em algum momento, sabe, em algum momento as coisas começam a trincar, vai trincando, vai dando ruído, vai começando a dar as intempéries, os imprevistos, as coisas vão começando a sair um pouquinho do controle, mas gente, nisso, quando as coisas começam a sair do controle, vai brotando dentro do nosso coração um descontentamento, vai brotando dentro do nosso coração uma sensação de inadequação, e aí a gente entra em algo, como bom brasileiro a gente sabe fazer, que é não desistir, e aí a gente começa a tentar. Não, se minha esposa ela não está se adequando ao que eu quero dela, eu começo a tentar mudar minha esposa, eu começo a tentar mudar meu esposo. Se o meu trabalho não está me trazendo felicidade, eu mudo de trabalho. Se essa cidade já não me dá felicidade, eu mudo de cidade, mudo de país se necessário for. Se o partido político que está no poder é contrário ao que eu concordo, então eu já mudo de país, mudo de cidade, sabe, eu vou morar em outro local, eu vou ir para um determinado momento onde as coisas sejam mais ou menos como eu quero, para que eu consiga manter o controle. Dentro do micro, da vida, a gente vai tentando comprar coisas para suprir, sabe, você vai consultar um coach, vai pagar uma grana pesada para alguém, e alguém vai te dizer assim, não, você está nessa situação, porque é falta de força de vontade. Se você tentar mais, tiver mais disciplina, se você colocar mais esforço, se você acordar às 5 horas da manhã e for dormir às 23, à meia-noite, sabe, todos os dias, se você fizer 2 horas de academia por dia, você trabalhar, você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar da igreja, tipo, você faz tudo, um dia, nossa, essas 24 horas são infinitas. Se você conseguir fazer tudo isso, você vai conseguir mudar a sua circunstância, esse descontentamento. Gente, se esse casamento não está legal, troque. Esse cônjuge não está te trazendo felicidade, não está te completando, ele não é aquilo que você gostaria que fosse, troque. Mude, aqueles conselhos. São tentativas desesperadas da gente tentar controlar as variáveis e o resultado da vida.
Só que, e quando cai a ficha de que os nossos planos, de repente, não vão se concretizar? Você já parou para pensar sobre isso? Aquele seu projeto, aquela sua expectativa. E se de repente, essa expectativa que você tem no seu coração, a respeito dessa determinada circunstância, relacionamento, ela é sua perspectiva. E se ela for o projeto de Deus para a sua vida, aí a gente começa a lidar com outro problema. Porque aí o descontentamento, ele não fica mais sozinho. Aí começa a vir junto a ansiedade. Que é quando a gente começa a sufocar diante da perspectiva de que as coisas não vão mudar e a gente não tem força para mudar. Que a gente não vai conseguir mudar a circunstância, o trabalho, o relacionamento, o esposo, a esposa. A gente não vai conseguir. A circunstância vai continuar a mesma. E aí? E aí o que a gente faz? Aí a nossa população, nós, Brasil, mundo, aí a gente cai no ansiolítico, a gente cai no antidepressivo. Nada contra isso, pelo contrário, acho muito necessário, é necessário. Busque psiquiatria, busque psicólogos, busque ajuda profissional, você que está em crise, busque isso. Mas o ponto é, cuidado para ver se não existe uma razão espiritual por trás disso tudo, no sentido de haver um descontentamento, uma desconexão, lá atrás, no princípio, na raiz, e mais do que isso. Aí a gente chega, gente, em 3 estágios de vida, tá? Isso daqui é só uma ilustração, para a gente ir para o texto. 3 estágios é aquele que, o primeiro deles é igual uma tela de celular, tá? Vou dar o exemplo de uma tela de celular, só para ficar prático. Quem aqui já quebrou uma tela de celular? Já quebrou um celular alguma vez aí? Pô, pouca gente. Ah, não, agora sim. Já um pouquinho mais. Sabe quando você trinca, você derrubou o celular, bateu num canto e está só aquele trinquinho no canto? E aí o máximo de problema é que não está mais lendo a digital, você não consegue mais digitar a vírgula ali, o ponto, ou o botãozinho que está mais no canto. Tipo assim, o problema ainda está pequeno, sabe? A nossa vida às vezes está na mesma situação. As coisas já estão saindo do controle na sua vida, no seu coração, no seu relacionamento, mas você ainda tem 80% da funcionalidade desse negócio, ainda 80% do seu trabalho ainda está bom, 80% do seu convívio com a sua esposa está bom, com o seu esposo, as coisas ainda estão funcionando. Só que tem um problema, gente, é quando às vezes essa tela termina de trincar, e aí vaza aquele negócio, aquele líquido, sei lá qual é que tem na tela, e aí toda a tela preteia, fica aquele negócio, uma linha parada no meio, já não responde mais os comandos, aí trincou de vez. Aí a gente entra em surto, desespero, falta de esperança. E tem um terceiro estágio, que para mim é o pior de todos, que é quando a tela está intacta. E aí você acha que nunca vai acontecer com você, de quebrar a tela. Não vai acontecer. Aconteceu com os outros, com o relacionamento dos outros, com o emprego dos outros, com as finanças dos outros, com a vida de fé dos outros, mas com a gente não vai acontecer. Não vai acontecer conosco, porque, afinal de contas, a gente está se cuidando a respeito disso, a gente botou lá uma capinha no celular, a gente está fazendo algumas coisas para manter isso aqui íntegro. Deixa eu explicar. A pior coisa que pode acontecer, gente, é a gente achar que em algum momento Deus, Ele não vai nos confrontar na nossa agenda. Nada errado com a nossa agenda, exceto quando ela entra em confronto com o projeto de Deus para imprimir dentro do nosso coração o caráter de Cristo. E aí você pode ter certeza, sua tela pode estar intacta hoje, mas Deus poderá permitir que em algum momento ela venha a trincar, para que você enxergue quem está no controle. Chega das minhas analogias e chega da minha palavra, e vamos somente para a palavra de verdade, que é Jeremias 18, versículo 1 até o 6. O pessoal vai projetar na NVI, e deixa eu ler na NVI, mas depois eu vou ir trabalhando na NAA, por causa da linguagem, que está um pouquinho diferente. Mas na NVI, que está aqui no telão, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se nas suas mãos,
Por isso, ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Gente, sabe o que é uma coisa espetacular? Eu estava estudando o livro de Jeremias no início desse ano, e quando eu li esse texto, uma coisa que me chamou muito a atenção, é que o texto começa nos dizendo que a palavra do Senhor veio, ou numa outra tradução diz assim, palavra que foi dita, ou palavra que veio a Jeremias. Sabe o que é interessante? É que a gente está acostumado a depender, às vezes, de momentos litúrgicos como esse, para ouvirmos a palavra de Deus, para termos uma direção da parte do Senhor. A gente está acostumado a depender do sobrenatural, sabe? A gente está acostumado a depender da demonstração de poder de Deus, falando por meio da palavra, num ambiente de culto, usando um irmão para orar pela gente, sabe? A gente está acostumado às vezes com isso, mas aqui Jeremias está nos dizendo que ele estava vivendo a vida dele, ele estava no cotidiano da vida dele, e a palavra do Senhor, ela irrompeu, ela invadiu a vida de Jeremias, ela invadiu a rotina de Jeremias, ela invadiu o cotidiano. Sabe o que é legal? É quando a gente olha para textos como esse, nós vemos que a agenda de Deus é assim, a agenda de Deus, ele vai cumprir a sua vontade nas nossas vidas, e uma das formas que isso vai acontecer, e muitas das vezes acontece, é que a palavra dele irrompe o cotidiano da nossa vida. Gente, assim foi como o exemplo que eu trouxe do celular no carro, um pecado meu, um erro meu, e Deus começou a me trazer clareza sobre o que a gente vai trabalhar essa noite aqui, um erro às vezes no cotidiano, algo que nós estamos vivendo, algo que estamos passando, algo que estamos trabalhando no nosso cotidiano, ali o Senhor está falando, ali o Senhor está se revelando. Sabe o que é o problema? É que a gente não ouve. O problema é que a gente tapa os ouvidos intencionalmente, e às vezes assim, ó, não é no sentido doloso, de maldade, é que a gente está tão atarefado, a gente está tão sobrecarregado de coisas, que a gente já não percebe, a gente já não reflete sobre os nossos dias. Começa segunda-feira, quando você vai ver já é sexta, e aí se eu te perguntar, como foi a tua semana que fechou? Você refletiu sobre alguma coisa que aconteceu durante a semana? Ou a semana só foi mais uma? Trabalho, rotina, família, etc. Circunstâncias, sabe? E aí a gente esquece que do Senhor tem vindo uma palavra. Do Senhor, Ele tem se revelado no nosso cotidiano. O Senhor tem utilizado circunstâncias ao nosso redor para nos mostrar determinadas coisas, nos mostrar condutas nossas que estão erradas, mostrar situações em que deveríamos estar servindo, a mão para algumas pessoas que deveríamos estar estendendo. Ele começa a nos mostrar no nosso cotidiano. A palavra do Senhor irrompe a nossa vida. Por quê? Porque a agenda dEle não é a nossa. A agenda dele é mais importante do que a nossa. Deus fala, Deus ainda fala, Deus ainda se revela, Deus ainda se manifesta. Mas olha o que diz então o versículo 2. E no versículo 2, vai vir uma ordem para Jeremias. Então, já que a palavra do Senhor veio a ele, olha o que o Senhor se revela e fala a ele. O Senhor vem para ele e diz assim, Jeremias, levante-se. Ou na NVI, vá. Na NAA, na Nova Almeida Atualizada, diz assim, levante-se, porque é exatamente o verbo aqui no original, levante-se. A primeira coisa que Deus vem e diz para Jeremias, olha, não é meramente você ir, não é meramente você fazer alguma coisa, é você começar a fazer algo diferente do que estava sendo feito até agora. Deus não manda Jeremias ficar passivo, olhando a vida. Ah não, se Deus está no controle de tudo, se Ele tem a agenda dele, então eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar orando, e aí o Senhor vai se revelar, o Senhor vai cuidar disso, o Senhor vai cuidar da minha família, do meu trabalho, e aí eu vou deixar de fazer meu trabalho com diligência. Você vai para a rua, você vai ser demitido, é isso que vai acontecer, a sua empresa vai à falência se você não tiver diligência necessária. O que o texto está dizendo é que Jeremias tinha que se levantar, ele manda Jeremias começar a fazer algo
muito, ou melhor, diferente daquilo que ele estava fazendo. Só que sabe o que é importante, gente? Não é somente se levantar e descer, que já vamos trabalhar, mas é se levantar e ir numa direção específica, ir numa direção do propósito de Deus para a vida dele. Sabe, o chamado de Deus, muitas das vezes, no nosso cotidiano, está acontecendo, Deus está permitindo circunstâncias, Deus está permitindo situações que você está sendo apertado, que as coisas estão te frustrando, que as coisas estão saindo do controle. Deus vai permitindo essas coisas, para que a gente acorde, que Ele está nos dizendo assim: levanta, não é por aí, para de bater cabeça por aqui, para de bater cabeça em ponta de faca, como diz o ditado gaúcho, para de bater cabeça por aqui, essa porta está fechada, não é por esse lado, não é na tua vontade, não é no teu tempo, não é na tua agenda, não é do teu jeito, não é da tua forma, não é conforme tu quer, não é tu que está no controle, é por aqui. Levanta-te, porque é para cá, eu quero te levar para cá. O meu projeto para ti é diferente do que você tem construído, a minha ideia para ti é diferente, o meu projeto para ti é que você seja parecido com Cristo, mesmo que isso seja difícil, mesmo que tenha dor no processo. Então te levanta e caminha para cá, porque eu não vou desistir de trabalhar em ti para cá. Você vai tentar vir para cá, você vai lidar com frustração, com descontentamento, com ansiedade pelas coisas estarem saindo do controle, mas eu estou te puxando para cá, é para cá que eu quero que você vá. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. Então Deus vem e pega Jeremias e diz: agora tu te levanta e tu desce. Sai da bolha, sai do alto Jerusalém, porque Jerusalém fica num lugar alto, e vai para a casa do oleiro, que era lá na parte baixa da cidade, sabe, sai da bolha religiosa, sai da bolha do litúrgico, sai da bolha, sabe, desse momento, desses ambientes somente rodeado de cristãos, rodeado de pessoas crentes, sabe, começa a ir para a vida, começa a interagir com pessoas que estão ao seu redor, com colegas de trabalho, com familiares, sai desses ambientes confortáveis, e começa a descer para onde existe vida, para onde existe realidade, para onde tem gente que não conhece Cristo. Sai desse ambiente que está confortável, onde a gente está bem, nós estamos tranquilos, e mas vai para um local que eu vou te mostrar, como Deus disse para Abraão, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, vai para um lugar onde tem vida, e esse lugar é a casa do oleiro. Vai para o cotidiano, vá para o seu trabalho, vá para onde você está sendo enviado, para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho, sabe, o seu trabalho em geral, para a sua família, para aquela festa de família, vá para um velório, seja onde for, vá, mas vá com uma consciência de que Deus está te enviando para aquele lugar. Vai de olhos abertos, vai de ouvidos atentos. O que Deus quer me mostrar aqui? O que Deus quer trabalhar sensibilidade em mim aqui? O que Deus está me mostrando nesse momento, nesse local? E ele chega naquele lugar: levante-se e desça até a casa do oleiro, porque lá embaixo, lá onde estão as pessoas, lá onde a vida está acontecendo. Gente, a vida não acontece aqui dentro da igreja, a vida não acontece no domingo, pela manhã ou pela noite, quando nós estamos reunidos aqui, como irmãos de fé, como família da fé. A vida não acontece aqui, a vida acontece agora, depois das 9 horas, quando a gente retorna para as nossas casas. Amanhã de manhã, quando você for para o seu trabalho, é ali que a vida acontece, é ali a casa do oleiro, é ali que Deus vai se revelar, e é ali que Deus está se revelando, e de repente não estamos percebendo. É lá, é no supermercado que você vai ir, é o olhar da caixa, sabe, é aquela interação no seu casamento, é a forma que você trata seu esposo, a sua esposa, é a forma que você executa o seu trabalho. Ali é a casa do oleiro. Vá para esses locais, vá para o seu cotidiano, abra os olhos, abra os ouvidos no cotidiano, porque lá no cotidiano, é lá você ouvirá as minhas palavras. Aqui é evidente que Deus fala, Deus usa esse momento, o culto, para reorientar o nosso coração. É como um trem que está saindo do trilho, e o culto de domingo ele nos coloca de volta do trilho, mas a revelação profunda de Deus está lá no seu particular, está lá na sua rotina, está lá na sua semana, está lá no seu dia a dia, está lá. Então lá, nesse local, Deus vai falar com você, lá você ouvirá as minhas palavras. E o que você vai ouvir? Sabe o que é interessante, gente? Às vezes a gente esquece isso.
Os maiores sermões de Jesus foram pregados em cotidiano. Você já parou para pensar isso? Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Ele estava no monte sentado, ele não estava no templo, ele não estava numa sinagoga. O sermão que ele disse era a água da vida, onde é que ele estava? Num poço com uma mulher samaritana, indigna, era alvo de toda e qualquer espécie de preconceito, adúltera, 5 maridos, e ainda o que tinha atualmente não era dela. Então, tipo assim, esses sermões, no particular, na vida cotidiana, eu sou o pão da vida, no meio de uma relva, no meio de um campo, com uma multidão de pessoas ouvindo ele declarar isso. Gente, é no cotidiano que Deus vai se revelando e vai mostrando as coisas que são valorosas para o nosso coração, que muitas das vezes estão em completa dissonância com o projeto dele para a nossa vida. Só que qual que é o projeto de Deus? O que ele está trabalhando? O que ele está fazendo? E aí no versículo 3 vem a palavra do Senhor. A primeira coisa é que Jeremias, ele não titubeou, ele obedeceu. Versículo 3 diz que ele desceu à casa do oleiro. Ele não ficou, mas será, Deus, que é por aí? Não, não é no meu trabalho, não, é numa campanha de oração, é na oração no monte, quando a gente juntar só cristãos lá, que vai Deus vai se revelar. Não, é só nesse ambiente específico aqui que Deus se revela. Meus irmãos, Jeremias não questionou, ele simplesmente colocou em prática, e ele desceu. Ele desceu à casa do oleiro, ele agiu, ele fez exatamente aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Só que ele fez, e ele chegou lá de olhos abertos, ouvidos atentos. Ele foi e observou que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Essa roda era algo bem similar a essa mesinha aqui, tá? Tinha uma roda embaixo, em que o oleiro girava o pé, e a roda em cima girava junto, conforme ele ia girando, e ele ia moldando o vaso, enquanto que ele girava essa roda aqui embaixo, aqui em cima ia girando, e ele ia moldando aquele barro, ele ia moldando aquele objeto que ele estava fazendo. Então, ele observa exatamente isso. O que o oleiro estava trabalhando? E a pergunta para mim e para você é essa. Você já parou para se perguntar o que Deus está trabalhando lá no seu trabalho? O que Deus quer te falar hoje? Lá, na sua rotina, no seu casamento, com o seu esposo, com a sua esposa. O que Deus está trabalhando? O que Deus está falando? De que forma Ele está se revelando nesse ambiente, nesse momento? O que Deus está te ensinando? Ou será que Ele não está ensinando nada nesse local? Aí você começa a olhar as pessoas preocupadas, as pessoas ansiosas, as pessoas com, sabe, a sua roda, de repente a sua volta tem um caos completo, pessoas que não professam a Cristo, tem aquela vida, como diz aquele texto, sendo levados de um lado para o outro, por qualquer vento, por qualquer coisa, por qualquer teoria, por qualquer sugestão, pessoas amedrontadas com guerra, amedrontadas com inflação, amedrontadas com governo, amedrontadas com partidos políticos. As pessoas estão, sabe, assim, o que Deus está nos mostrando aqui? O que Deus está te mostrando lá onde você trabalha, lá onde você está inserido, nas suas relações familiares? O que Deus está mostrando, o que Deus está falando? Porque é isso, gente, a gente desce a casa do oleiro, vai para o cotidiano, vai para a nossa vida, porque casa do oleiro no antigo aqui, é isso, é o nosso supermercado, é a nossa vida diária, é o local comum, é um local de ofício de trabalho, onde as pessoas iam no cotidiano do seu dia. É isso que Deus está falando por meio desse texto, e que Jeremias está nos explicando. Ele desceu a esse local comum, e ele abre os olhos e abre os ouvidos, e começa a perceber o que Deus está falando. Só que aí ele observa algo, gente, que está acontecendo nesse lugar. E aqui está o centro da mensagem. No versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele enxerga o oleiro trabalhando, girando aquela roda, mas o oleiro está trabalhando em algo. E veja, não é o oleiro que estraga o barro. Ele não é o oleiro que aperta o vaso e o vaso quebra. O vaso se estraga. O barro, na verdade o texto vai dizer que o barro se estraga. O barro ficou duro demais, ou ficou mole demais. O barro se deformou nas mãos do oleiro. A palavra no original aqui é corrupção. Se corrompeu.
perdeu o seu propósito, perdeu a sua finalidade, ele tomou outro rumo, exatamente o exemplo que eu estava dando no início, ele foi para a esquerda quando Deus queria que ele fosse para a direita, a agenda desse barro foi diferente da agenda do oleiro, ele apresentou alguma resistência, então nas mãos suaves do oleiro, ele acabou trincando e acabou se desmanchando. Gente, a primeira coisa e o ponto principal, o barro se estragar, é da vida, é do processo da olaria. Alguém que vai trabalhar lá, que vai fazer uma aula de cerâmica e vai começar a moldar um vaso, sabe que vai ter que amassar aquela argila, quem sabe uma dezenas de vezes, até ficar no formato que você está esperando que fique. Assim o oleiro está trabalhando em um barro, e o barro de alguma forma ele se endurecer, ou ele ficar mole demais, ele simplesmente se desmanchar, se trincar, nas mãos do oleiro, não pega o oleiro de surpresa, é do processo, é da vida, é sinal que ele ainda não terminou a obra, é sinal que o que a gente está vendo ainda não está terminado, não está pronto, não está perfeito. Só que nós esquecemos, gente, que a vida cristã, a vida de relacionamento com Deus é da mesma forma. Ela é um processo. Você não é santo, com S maiúsculo, perfeito, impecável. 1 João 1,9 vai nos dizer que se alguém diz que não tem pecado, já comete pecado só em dizer que não tem pecado. Se alguém se acha perfeito, se alguém se acha impecável, se alguém se acha o bambambam, 1 João 1,9 vai nos dizer exatamente isso, que nós somos barro, que nós erramos, que nós falhamos, que nós somos vulneráveis. Sabe o que é o problema? O problema é que essa é a vida. A vida é esse ciclo de quebras e restaurações. A vida é esse ciclo de imperfeições. A vida é esse ciclo de frustrações, de pecados e arrependimentos e pedidos de perdão e restauração de relacionamento, restauração de trabalho, de propósito. A vida é esse processo, mas nos venderam uma mentira que está lá nas redes sociais, que a vida é essa hype, que a vida é esse momento de felicidade plena, que é esse momento, sabe, onde a gente vai estar sempre bem, onde está tudo bem. Só que, gente, a vida real, verdadeira, não é assim. Especialmente uma vida de fé. Nós somos barro. O barro vai quebrar, o barro vai trincar, o barro vai se desmanchar nas mãos do oleiro, o barro vai continuar sendo trabalhado nas mãos do oleiro. Por quê? Porque ele é barro. Porque é isso mesmo, ele é moldável, ele ainda não é um vaso, ele ainda não está pronto, ele ainda não está acabado. O problema é que a gente espera que a nossa vida já esteja pronta, que o nosso casamento já seja perfeito, que as nossas finanças já sejam de um bilionário, que a nossa casa seja tal casa, que o carro isso, que o casamento aquilo, que o emprego isso, que tudo nos traga satisfação, porque alguém está vivendo isso. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você seja como Jesus, que você seja como Ele, durante esse processo. Se Ele tiver que fazer você passar por frustrações no seu trabalho, com certeza Ele permitirá, para que você seja moldado. Se de repente o seu casamento é uma frustração para você, não é o que você gostaria, sonhou que fosse, pois bem, o projeto de Deus é que você seja como Cristo. É como Cristo, Ele quer moldar o teu caráter, Ele quer moldar a tua alma, Ele quer moldar, Ele está interessado em te deixar pronto para um dia você estar na presença dEle, um dia você estar com Ele eternamente. Ele não está preocupado com essa coisinha minúscula, que é nessa vida transitória, com a coisinha mínima, sabe, da nossa agenda, da nossa preocupação, dos nossos anseios. Ele não está preocupado com isso. Mas Ele está preocupado em usar essas coisas para moldar em mim e você o caráter de Cristo Jesus, porque nós somos barro. Então sim, o barro vai resistir, o barro vai endurecer, o barro vai se desmanchar, e é do processo. Então as frustrações, para de surtar com as frustrações, para de surtar com os seus erros,
Para de surtar com um casamento que não é o casamento da rede social. Para de surtar com um emprego ordinário, com a rotina ordinária. Ah, mas o fulano de tal está lá, sei lá, saltando de paraquedas da vida, fazendo vídeo para Red Bull, por exemplo, lá, saltando de avião, não sei o quê. Ah, a vida dele é muito legal, a minha é aqui. Cara, eu trabalho no escritório, na frente de um computador, dia sim, dia não, ou dia sim, dia também. A minha vida é esse comum, pois bem, é nesse comum que Deus te colocou. É nesse comum que Ele está comprometido contigo, é nesse comum que Ele te molda, é nesse comum que Ele está agindo na tua vida, é nesse comum que Ele está se revelando, é nesse carro, é nessa casa, é nesse relacionamento, é nesse momento, na forma que você está. Não tem absolutamente nada que pegue Deus de surpresa na circunstância que você está. Deus sabe exatamente o formato, o jeito, as coisas, o que você tem sentido, pensado, sabe, refletido. Deus sabe todas essas coisas e nada pega Ele de surpresa, porque a cada resistência sua, você se desmancha, a cada resistência sua, você trinca, mas Ele pega e te refaz, Ele pega e te molda de novo, e trabalha de novo. E o segundo ponto, o texto vai nos dizer que o barro se estraga nas mãos do oleiro. Como, gente? Por que nós nos estragamos? Versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo nos diz assim: fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, Deus dizendo para Jeremias: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Esse texto é um texto chamado arrependimento, tá? Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Olha só, Deus tá dizendo para nós, cara, olha para a tua vida e volta atrás. Deus estava dizendo para Israel: abandona os ídolos, abandona essa idolatria, abandona esse monte de coisa que vocês estão fazendo, de voltar as costas para o Criador, trazendo para uma aplicação pessoal. Deus está nos dizendo exatamente isso, sabe, se converta dos maus caminhos, para de viver a tua agenda, para de viver as coisas do teu jeito, para de tentar o controle sobre tudo, para com isso, se arrependa disso. Mas como é que a gente trinca? Poxa, Deus está chamando. Aí no versículo 12, revela o meu coração e o seu. Revela o meu coração, quando eu pego o celular e ainda fico bravo com ele. Quando diz o versículo 12, mas eles dizem não. É inútil. É inútil, porque seguiremos os nossos planos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Nós não aceitamos o processo. A gente não quer a agenda de Deus, a gente quer a nossa. A gente quer ser próspero, ficar rico, ser bem sucedido, viajar o mundo. A gente quer usar grife, a gente quer ter carrão, a gente quer viver a vida que todo mundo vive, a gente quer isso. A nossa carne quer isso. A nossa carne quer isso. Não, é inútil. Não tem esperança. Tem esperança. É inútil. Por que eu vou esperar? Por que eu vou esperar em Deus? Eu quero algo diferente, eu quero ter algo diferente. Deus não vai mudar isso aqui, Deus não vai mudar meu casamento, Deus não vai mudar meu trabalho, Deus não vai mudar meu chefe, Deus não vai mudar a situação financeira da minha empresa. É inútil ter esperança. Como assim eu vou esperar em Deus? Deus está me chamando para confiar nele, como assim? É inútil. Eu vou seguir a minha agenda, eu vou seguir os meus planos, eu vou seguir as coisas do meu jeito, porque é como eu sei fazer. Eu vou seguir o meu coração mau. Seguir isso, é exatamente isso que o texto está dizendo. Obstinação, dureza de coração. Dureza de coração. Quando o texto nos diz que cada um fará segundo a dureza do seu coração, o verbo aqui é o verbo parecido com aquela situação quando acontece um torcicolo, sabe? Você fica com o pescoço duro, não consegue virar para o lado. Assim somos nós, quando a gente não aceita a ação de Deus na nossa vida, o propósito dele na nossa vida, e a gente tenta impor a nós. A gente fica endurecido, a gente não olha para um lado, não olha, não consegue. A gente fica prostrado, duro, obstinado, irredutível.
Mas ainda bem que a gente está falando de Deus e não da gente. Porque Deus está com barro na sua mão. Deus está comigo e com você na sua mão. Mas a gente esquece que a gente quebra. A gente esquece que a gente é fraco. A gente esquece que a gente é humano. A gente esquece que planos são bons, mas a palavra final vem da boca do Senhor. A gente esquece. E aí, 2 Coríntios 12, 7, Paulo vai nos explicar exatamente isso, com uma outra ilustração. Ele vai nos dizer assim: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Paulo tinha ido até o terceiro céu, tinha visto grandeza de Deus, Paulo tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. Só que o projeto de Deus não era entregar uma grande revelação para Paulo. O projeto de Deus não é que você tenha um casamento de instagramável, não é que você tenha, sabe, um trabalho perfeito, que você se sinta vibrante. O projeto de Deus é que você reflita Ele nesses locais, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, sabe, no relacionamento com seus filhos, onde você está, você reflita Cristo. Ele não está preocupado se vai ser instagramável ou não. É isso, para que eu não ficasse, sabe, soberbo, orgulhoso com a grandeza das revelações. A agenda de Deus era: eu vou revelar para Paulo a minha grandeza, mas maior do que a minha grandeza é a minha preocupação com a alma dele. Por isso, porque eu me preocupo com a alma dele, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, sabe, essa ansiedade, essa preocupação, essa frustração, esse descontentamento, essa sensação de desajuste, essa vida fora do trilho, está aqui. É Deus te cuidando, literalmente. É Deus te moldando, é Deus te segurando na mão, para que você não se soberbeça, para que você não perca a sua alma, para que você não fique autossuficiente, para que você não olhe para a sua autojustiça, para que você pare de olhar para a força do seu braço. É Ele literalmente cuidando e zelando por ti. Então, sabe, essas frustrações todas, que muitas das vezes Satanás usa e te humilha, e você é humilhado pela circunstância que você vive, você é humilhado pelo seu relacionamento, você é humilhado pelo seu trabalho, você é humilhado onde quer que você vá, Satanás te humilha, você ouve ele te humilhando. Tudo isso é o Senhor te dizendo: mas em tudo é o Senhor te guardando. Ah, Senhor, mas eu oro tanto por isso. Eu oro tanto pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu trabalho, por essas circunstâncias da vida. Eu tenho orado tanto, eu tenho feito campanha, eu tenho feito jejum. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse. Senhor, eu não quero esse processo. Senhor, eu não quero passar por isso, Senhor. Eu não quero passar por isso, Senhor. Eu não quero viver isso, Senhor. Eu não quero essa dor, eu não quero esse sentimento, eu não quero isso na minha vida. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Eu, Senhor, eu basto para você. O meu projeto para a tua vida basta. O que eu tenho para ti é muito maior do que uma vida humana de felicidade, de hype aqui. Cantamos agora há pouco: um dia nós vamos nos alegrar de olhá-lo face a face, de olhar para Ele. A minha graça é o que basta para você. A minha graça é suficiente. Por quê? Porque o meu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele cumpre o seu propósito. O poder de Deus nos coloca no projeto de Deus, na agenda de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa, sabe quando? Quando a gente está orgulhoso, quando a gente está feliz, quando está tudo dando certo. Não, é na fraqueza. É na dificuldade, é quando as coisas deram errado, é quando a gente olha para esse mundo e a gente sente essa inadequação desse mundo. Poxa, a família não é o que poderia ser, os filhos não são o que deveriam ser, os pais não são o que deveriam ser. A gente tem projetos, a gente tem ideias, a gente tem sonhos. E
aí o Senhor usa essas coisas, as nossas frustrações, para nos fazer orar. Senhor, não é aqui, né? A casa não é aqui. Não é aqui o final da vida. Isso aqui é transitório, né? A gente é peregrino. Tu está moldando em mim aqui. Tu não me chama para viver a hype aqui, tu está moldando algo em mim aqui, né? É isso. É por isso que ainda eu erro, tu permite que eu quebre a cara, que eu vá errar mesmo, que eu vá falar o que não devo, para que eu precise me humilhar, para que eu precise me sujeitar. E aí a conclusão de Paulo é de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, na vulnerabilidade, para que em mim repouse o poder de Cristo, que vai me colocando no eixo, e me colocando na agenda de Deus, e no projeto de formar Cristo em mim. De boa vontade eu vou me gloriar em cada circunstância que me frustra, em cada circunstância que foge do meu controle, em cada circunstância que machuca a minha alma, em cada circunstância que me dá crise de ansiedade, em cada circunstância que tem uma tristeza que eu não sei explicar a tristeza da minha alma, em cada uma dessas, eu vou me gloriar, eu vou achar propósito nisso, porque eu vou entender que nesse momento, o Senhor está manifestando algo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, quando eu sou vulnerável, quando eu sou humano, quando eu sou barro, então é que eu sou forte. Não é quando você está forte. É quando você está em total dependência. É quando estamos em total dependência. Salmo 103, versículo 13 diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, Ele lembra-se de que somos pó. Deus não está surpreso com a tua fraqueza, Deus não é pego de surpreso com a tua vulnerabilidade. A palavra diz em 1 Pedro 5, que Ele odeia, Ele rejeita, Ele tem asco, dois polos negativos, dois polos diferentes, que se repelem, magnéticos, que se repelem, o soberbo, o altivo. Deus tem horror, Deus repele pessoa altiva, soberba, que bate no peito, que se acha, sabe, que é dono de si. Deus tem horror a isso. Mas quem se humilha, quem é pó, e entende que é pó, ele se lembra, ele sabe a sua natureza, ele sabe do que você é constituído. Sabe o que a mensagem é poderosa? É que o oleiro, voltando lá para Jeremias 18, versículo 4, o oleiro fazia o vaso de barro que se estragou nas suas mãos. Então o oleiro, ele desistiu do vaso, ele jogou o barro fora, ele desistiu. Essa é a mentira do diabo, ele desistiu de ti, desistiu do teu casamento, do teu emprego, ele desistiu, te largou de mão. Cala-te, Satanás, que isso, cala-te. O oleiro não desiste, o oleiro continua, o oleiro não põe o barro fora, ele não troca. Ah, se você não se humilhar na potente mão de Deus, Ele vai te tirar, daí vai colocar outro. Quantas mensagens já ouvi assim? Heresia pura. Que isso? Ele não lança o barro fora. Ele pega o barro, quebra na mão dele. É nas mãos dele que o barro quebra. O problema é que a gente quer quebrar, não quer ser sujeitado, a gente não quer ser moldado, aí a gente trinca. A gente se endurece, porque a coisa sai do controle, sai do plano, a gente se endurece. Nós temos, de novo, a gente tem a nossa agenda, as nossas prioridades, mas Ele não desiste. Se você quebrar na mão dEle, você está seguro. A vida pode estar horrível, mas se você está na mão dEle, você está seguro.
casamento está difícil, mas se você está na mão dele, você está seguro. O emprego está difícil, mas se você está na mão dele, você está seguro. Você está no plano dele, ele está moldando o caráter dele, a vontade dele, a soberania dele, a agenda dele, o projeto dele. Ele está te conformando, ele está te colocando na forma, segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ele está formando Cristo em ti, ele está formando Jesus em ti. Então a tua vida pode estar quebrada, mas se estiver quebrada nas mãos do oleiro, você está no lugar certo. Você está no melhor lugar do mundo. Pode estar um caos, mas você está no melhor lugar do mundo, que é nas mãos do Pai. Ele está com você nas mãos dele. Ele molda a nossa vida, sabe como? Segundo o nosso projeto, então, ele vai fazer um vaso novo, conforme as minhas ambições, conforme os meus projetos humanos, conforme o que eu quero. Não. Segundo bem lhe pareceu. É a agenda dele, é o projeto dele para nós. É o que ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Conforme bem lhe pareceu. Aqui é cumprindo a finalidade que Deus fez eu e você. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, ó Espaço Church Pelotas, será que eu não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Espaço Church Pelotas. Se você na minha mão, é você. Eu moldo você segundo bem me parece, versículo 4. Grave no seu coração. A situação está difícil. Filipenses 4, 5, a gente citava agora mais cedo para uma menina ali em oração. Perto está o Senhor. Você está quebrado, mas o Senhor está perto. A situação está difícil, mas o Senhor está perto. Está tudo bom, você é a tela que não trincou. Perto está o Senhor, se agarra do Senhor. E aí, quando o Senhor está pertinho, então, não ande ansioso, não se preocupa, larga o controle, em tudo, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresenta então o seu pedido a Deus. Senhor, meu casamento, meu trabalho, meu etc. Está um caos. Mas está aqui. Está aqui, Senhor. Eu sei que eu não vou conseguir mudar isso aqui. Então para de tentar, poxa. Ora, dia após dia, reiteradamente bate a porta. Não desiste, persevera. Dia após dia, com orações e súplicas e ação de graças, apresenta os seus pedidos a Deus. E aí, quebrado mesmo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo. Aí você cala Satanás. Aí você cala as mentiras dele, aí você cala a ansiedade, você cala a depressão, você cala pensamento suicida, aí você começa a calar essas vozes, você começa a calar essas coisas, porque aí a paz do Senhor, a certeza de que eu estou nas mãos do meu Pai, é isso, é o projeto dele, ele está me moldando. O casamento é um instrumento, o trabalho é um instrumento, a falta de dinheiro é um instrumento, o que eu estou vivendo aqui é um instrumento, com os meus filhos é um instrumento, essas frustrações é um instrumento, esses planos é um instrumento, tudo isso, ele está fazendo isso, para que eu seja moldado, para que Cristo seja formado em mim, para que eu seja dependente, para que eu não seja altivo, para que eu não seja soberbo. Então ele permite isso, que eu não tenha isso, que eu não viva isso, que essas coisas não aconteçam no meu tempo, no meu plano, do meu jeito. Então ele permite todas essas coisas, tudo isso. E diante dessa certeza de que eu estou nas mãos dele, a paz dele invade o coração, a ansiedade vai embora, a tristeza vai embora. Eu quero te convidar para orar. Vamos ficar em pé? O pessoal da banda, se quiser passar.
eu vou te convidar para responder essa mensagem. Não dando um passo à frente aqui hoje, mas aí no seu banco. Identifique a área da sua vida que você está resistindo. Identifica a área da sua vida que você está endurecido, que você tem tentado impor o seu jeito, a sua forma, a sua agenda, as suas prioridades, o seu tempo. A área que Deus de repente está usando para te moldar, e você resiste, e aí você quebra, isso te frustra, gera ansiedade, tristeza, raiva, sabe? Essas áreas. Identifica isso. E lance isso aos pés do Senhor essa noite. Sabe, lance isso aos pés do Senhor. Não saia daqui essa noite tentando fazer mais uma coisa. Agora não, vou botar na listinha, que agora eu vou fazer uma oração de entrega. Não faça só essa oração aqui. Saia daqui hoje. E a oração que você fizer entregando algo aqui hoje, ora amanhã de manhã pela mesma coisa. Se isso está te consumindo o teu coração, se isso é um objeto de resistência na tua alma, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, você vai lutar isso dias a fio. Não é uma coisa assim, lembra, é um processo. É um processo, nós não estamos prontos. É um processo, Deus continua trabalhando. Por isso, ore de novo amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Só não fale como o povo de Israel, é inútil, eu não vou fazer, eu vou desistir. É inútil ter esperança, é inútil, Deus não vai mudar nada. Não faça como o povo de Israel, mas todo dia se coloque em dependência, Senhor. Está aqui, Senhor, esse espinho está aqui. Está machucando a minha carne, machuca meu ego, machuca meus sentimentos, machuca minhas emoções, machuca minhas finanças, machuca meu patrimônio, machuca meu relacionamento com pai, mãe e filhos, machuca, está ferindo a minha alma, Senhor, mas está aqui, Senhor, usa isso para me moldar, usa isso para cumprir o teu propósito. Ore aí no seu banco, apresente isso a Cristo, se renda a Ele enquanto que a banda canta. Se renda a Ele, você tem total liberdade para orar.